Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com a temática, com um gênero muito visto, tá? Não tão muito visto, mas é muito praticado, beleza? Que é o texto dramático. Nossa, professor, que dramático. Não, essa nomenclatura dramático, ela não se diz aquilo que popularmente a gente tenha como dengoso ou sentimental, tá certo? Dramático é a nomenclatura de um texto que pode ser encenado. Calma, a gente vai ver. Vamos lá. O texto teatral ou dramático é a mesma coisa. São aqueles que produzimos para serem apresentados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Beleza. Então, toda a forma que a gente entende de encenar alguma coisa, seja ela um filme ou uma peça de teatro, a gente tem que escrever esse texto dramático. Beleza? Porque é ele que vai fazer todas as regências. Eita, quase que eu não falo, né? Regências entre as temáticas daquilo que você quer retratar na sua cena. Beleza? E tem que ser uma história contada. Tá certo? Tem que ser uma narrativa. Mas essa narrativa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nessa narrativa a gente vai ter todos os elementos narrativos, mas menos um, que é o narrador. No texto dramático não existe um narrador, não tem alguém narrando uma história ou contando uma história. Apenas acontece. Tá certo? Conforme a cena que vai se desenvolvendo, a gente vai caminhando. Por quê? O que serve o narrador? O narrador ele vai ambientizar a gente naquilo que está se passando dentro da história. E no texto dramático, a gente não precisa disso, porque a gente está olhando, a gente está vendo. Tá certo? Vamos lá. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação, que é isso que eu acabei de falar. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações do corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagem, rúbricas. Isso é a interpretação dos movimentos, tá certo? Característica. O texto tem que ser encenado, então você vai escrever o texto para alguém encenar, para alguém criar em cima dele. O gênero narrativo, diálogo entre os personagens, é importantíssimo ter o diálogo, tá certo? Para ter um envolvimento dentro da cena, porque já não tem narrador, como é que vai ambientizar? Tem que ter diálogo. Discurso direto, por causa do diálogo, cenário, figurino e sonoplastia, tá? O texto ele vai ditar qual cenário que vai se tratar. O figurino, por exemplo, uma cena de época, da época dos anos 20. Aí eu tenho que ter uma roupa dos anos 20. Mas, professor, o que é sonoplastia? É os efeitos sonoros que tem que ter na sua cena. Você diz também no seu texto, tá certo? Linguagem corporal e gestual e a ausência de narrador, que é isso que eu acabei de explicar. A ausência do narrador porque não há necessidade, porque você está vendo ali na cena, certo? Elementos da linguagem teatral. Tempo. O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica o da representação. O tempo dramático, que é quando acontecem os fatos narrados. E o tempo da escrita, indica quando foi produzida a obra. Então a gente tem quantos tempos aqui? A gente tem 3 tempos. Ok? Esse tempo real é o tempo que está acontecendo ali a cena. Beleza? Quando os personagens estão conversando entre si. E você vai ditar. O tempo dramático é quando... é o tempo mesmo da história. Por exemplo, eu estou tendo uma fala aqui e eu digo que só vou ver essa tal pessoa amanhã. Certo? Não passa o amanhã, tá? Você não passa o amanhã do teatro, mas você passa o amanhã
dramático dentro do teatro, tá certo? Geralmente os personagens podem trocar de roupa e vão conversar de novo. Isso é o tempo dramático. E o tempo da escrita, que quando foi escrita a sua obra, certo? Espaço. O chamado espaço cênico determina o local em que será apresentado a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Da mesma forma, tá? O espaço cênico é onde qual parte do palco vai ter determinada ação. E o espaço dramático, se é numa casa, se é numa sala, se é na rua, tá certo? E a gente vem para os personagens. Segundo a importância, os personagens do texto teatrais são classificados em personagem principal, protagonista, e personagem secundário, figurantes, tá certo? Mas a gente pode mesclar aqui, é como se fosse uma narração mesmo, tá, gente? Aí a estrutura, vamos lá. Estrutura dos textos teatrais. Texto principal, que apresenta a fala das personagens, que tem um monólogo, diálogo, a partes, tá certo? É tudo aquilo que vai ditar. Por exemplo, Felipinho, aí tem a fala do Felipinho. Aí depois Chiquinha, tem a fala da Chiquinha. Esse é o texto principal. O texto secundário é onde você vai indicar qual cenário que vai se passar a sua história, o figurino e as expressões que o artista, tá? Quem tá encenando, ele tem que fazer, tá certo? Gente, se isso aqui tivesse... se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer uma peça de teatro. Mas tudo bem, tá? A gente vai aprendendo aqui mesmo, tá certo? Seria perfeito. Mas tudo bem. É tranquilo essa parte aqui, tá, gente? E a gente vem para os gêneros teatrais. A gente tem a tragédia. A tragédia nada mais, nada menos que... eu posso simplificar muito, muito simplificado. A tragédia é algo que acontece com as pessoas de um escalão social mais alto, tá certo? Que seja triste, ok? Aí a gente chama de tragédia. A comédia é a mesma coisa, só que é com um escalão mais baixo da sociedade, tá certo? Aí tem tons mais humorísticos, engraçados, a comédia sim. A tragicomédia, aí é quando acontece as duas coisas na sua obra. Tanto coisas tristes com as pessoas bem de vida, quanto coisas tristes com as pessoas que não vão tão bem na vida. Tá certo? No mais, é isso. A gente tem atividade no livro, página 237. E vocês irão produzir, tá, uma cena teatral com tudo isso que eu expliquei, para uma mini apresentação na nossa aula online, beleza? No mais, é isto e tchau!